Em 2006, uma imagem comoveu o país. Alcides Nascimento Lins, filho de uma catadora de lixo, comemorava sua aprovação em primeiro lugar em uma universidade federal. 3 anos depois, o mesmo lugar que o viu vencer foi o cenário de um crime que chocaria o Brasil. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Casos X. O meu nome é Laís Rosa e no caso de hoje eu quero trazer um caso que eu particularmente fiquei pensando por muitos anos, que é a história de um estudante universitário que, prestes a se formar, teve a sua vida tirada em uma ironia terrível. Eu acho que é uma das histórias de superação mais trágicas que eu já vi em toda a minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a história do Alcides, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. E passou no Fantástico que ele tinha morrido, e aquilo me marcou profundamente, porque às vezes eu estava tranquila em casa, fazendo as minhas coisinhas e do nada me vinha o Alcides na cabeça, não sei por quê. Eu só sei que eu tenho que trazer a história dele aqui pro canal, porque é uma história importante que não pode ser esquecida. Todas as fontes que eu usei nesse vídeo, aliás, eu usei uma fonte só, que é o livro do jornalista Rafael Guerra, muito bom, inclusive. Ele entrevistou a mãe, parentes, as irmãs do Alcides, e é um livro super completo sobre a história de vida do Alcides, e eu super recomendo. É isso então, gente. Bora pra história. Alcides Nascimento Lins nasceu na cidade do Recife, em Pernambuco, e a sua história já começou marcada por um milagre. Quando Dona Maria Luísa, a mãe do Alcides, estava grávida, ouviu dos médicos que no momento do parto teria que escolher entre a própria vida ou a do bebê. Mas contra todas as previsões, os dois felizmente sobreviveram. Os primeiros meses, porém, foram de extrema dificuldade. A família morava em um barraco improvisado e seus pais não tinham emprego. Foi só quando receberam uma casa da prefeitura na comunidade Vila Santa Luzia, bairro da Torre, que Dona Maria finalmente sentiu que tinha um lar digno para criar o filho que quase perdeu. A saúde do Alcides sempre foi delicada. Quando tinha apenas 9 meses, uma crise respiratória evoluiu para uma pneumonia tão grave que ele quase não resistiu. Com o tempo, a família cresceu. Dona Maria Luísa teve mais 3 filhas, as gêmeas Andréa e Andreasa, e a caçula Ana Paula. E apesar de ainda ser uma criança, o Alcides já carregava responsabilidades de gente grande. Cuidava das irmãs menores, acompanhava o pai catando material reciclável pelas ruas e ajudava os dois vendendo comida. E era assim que a família tentava sobreviver em Recife. Em uma de suas coletas, a Dona Maria encontrou um quadro negro jogado no lixo e o levou para casa, sem imaginar que aquele objeto simples se tornaria a porta de entrada do Alcides para o mundo da educação. Era ali, naquele quadro improvisado, que ele dava os primeiros passos no universo que mudaria sua vida para sempre. Desde pequeno, o Alcides já mostrava ser diferente das outras crianças da comunidade. Enquanto os outros garotos brincavam de bola na rua, ele preferia ficar em casa lendo, escrevendo e estudando. Seu desempenho chamava a atenção por onde passava. Professores o elogiavam, os pais ficavam orgulhosos e as notas altas viravam rotina. O Alcides era aquele tipo raro de aluno que une a disciplina e a curiosidade de alguém que não estuda por obrigação, mas porque encontra ali um refúgio, ou melhor, uma forma de sair da extrema pobreza. Durante uma visita à Universidade Federal, o mesmo lugar onde seu avô materno havia trabalhado durante anos, algo especial aconteceu. Ele conheceu a chefe do centro de enfermagem, que ficou impressionada com a maturidade e o brilho daquele adolescente. Ela prometeu tentar uma vaga de estágio remunerado para ele, mas antes ela precisaria consultar a procuradoria jurídica da universidade para saber se seria possível. Enquanto aguardava a resposta da procuradoria, ela deixou que o Alcides ajudasse na secretaria da universidade por cerca de 10 meses, e o trabalho lhe rendia meio salário mínimo. Mas a oportunidade durou menos do que ele esperava. A universidade não queria manter um menor de idade trabalhando de forma informal, temendo complicações legais e possíveis críticas. E assim o Alcides foi dispensado. Mesmo assim, ele não desistiu do sonho de entrar para a faculdade. Depois de concluir o ensino médio, ele tentou o vestibular de medicina
na UFPB em 2005, só que ele não passou. A frustração foi grande, mas durou pouco. Ele sabia que se quisesse mudar a própria vida e a da família, precisaria tentar de novo quantas vezes possível. Sem dinheiro para pagar um cursinho, ele criou a sua própria rotina todos os dias, religiosamente. Ele caminhava 5 quilômetros a pé até a biblioteca pública, estudava por horas e horas, e quando surgiam dúvidas, ele falava com os seus antigos professores. E como ele era muito querido, todos faziam questão de ajudá-lo. Pessoas que admiravam sua determinação, doavam livros, materiais e o que mais ele precisasse. Certa vez, uma senhora, sensibilizada por sua história, ofereceu a ele uma bolsa para um curso técnico em enfermagem e o Alcides aceitou com uma condição: nada poderia atrapalhar os seus estudos para o vestibular. Ele tinha certeza que conseguiria passar aquele ano. Em janeiro de 2007, a lista de aprovados saiu e o nome do Alcides estava ali. Ele tinha passado em biomedicina em primeiro lugar entre os alunos da rede pública. No dia do resultado, ele e a Dona Maria estavam na frente da escola, assim como várias outras pessoas, e quando viram o resultado, se encheram de felicidade. Os dois se abraçaram, pularam, choraram, e justamente naquele momento, uma equipe de televisão estava gravando a imagem da mãe e do filho celebrando, entre gritos e lágrimas de orgulho, percorreu o país como um símbolo de superação. E a história do Alcides rapidamente chamou a atenção da mídia nacional. O Fantástico foi um dos programas que dedicou uma reportagem especial à trajetória dele e da Dona Maria Luísa. No quadro Novos Olhares, cientistas e pesquisadores comentavam desafios da vida moderna. E o episódio sobre o Alcides recebeu justamente o título de Felicidade. A reportagem mostrava a euforia da família e retratava o jovem que, vindo da extrema pobreza, havia conquistado o que muitos consideravam impossível: entrar em uma universidade federal pela porta da frente. Com a repercussão do caso, o Alcides chegou a conhecer o reitor da UFPE, o senhor Amaro Lins, em um encontro simbólico que representava não só a vitória dele, mas também o reconhecimento de toda a sua luta. A exposição positiva também abriu portas para sua família. Dona Maria Luísa recebeu uma oferta de emprego como auxiliar de serviços gerais na prefeitura do Recife. Enquanto isso, o Alcides se preparava para o início das aulas, mas poucas semanas antes do início do semestre, veio um golpe que abalou profundamente a família. O seu pai, que enfrentava problemas com alcoolismo, sofreu uma queda, bateu a cabeça no chão e teve um traumatismo craniano. Foi levado ao hospital, mas permaneceu internado por alguns dias e não resistiu. A tragédia foi ainda mais dolorosa, porque a família só soube do ocorrido dias depois, já que eles não moravam mais juntos, devido aos problemas dele com álcool. A notícia caiu sobre a família como um choque no momento de maior alegria da vida do Alcides. Mas mesmo muito triste, ele se manteve firme, sabia que a entrada na universidade era um sonho grande demais, construído com sacrifícios de todos ao seu redor, e que agora mais do que nunca precisaria ser honrado até pela memória do pai dele. No início tudo era novidade, e o Alcides chegou a se enturmar com alguns colegas de classe, mas com o passar dos meses, a desigualdade social que ele sempre carregou nos ombros começou a aparecer de forma dolorosa dentro da universidade. O Alcides era expansivo, curioso e queria conversar com todo mundo, mas essas características, que para alguns era simpatia, incomodava outros alunos. Havia quem zombasse do fato dele entrar em conversas sem ser convidado, e isso acabou rendendo apelidos dentro da sala de aula. A verdade é que a maioria dos estudantes da universidade vinha de escolas particulares ou de famílias com condições bem melhores, e tanto a personalidade quanto a origem humilde do Alcides se tornaram motivo de piada em certos círculos. Ele muitas vezes passava o dia inteiro sem comer porque não tinha dinheiro para o lanche, e voltar para casa estava fora de questão, já que ele morava muito longe. E mesmo enfrentando todas essas dificuldades, no fim do primeiro ano letivo, veio uma chance importante. O Alcides ingressou como estagiário no laboratório de medicina da faculdade e, com esse dinheiro, conseguiu tirar sua mãe do trabalho na prefeitura, já que ela sentia fortes dores no braço por causa dos anos em que empurrava carrinhos de recicláveis.
Logo depois, o Alcides entrou para o projeto Conexões do Saber, que aproximava a universidade das comunidades carentes. Ele passou a dar aulas de biologia, física e história para jovens que sonhavam em passar no vestibular. 2 anos depois, ele foi convidado a integrar o EMOP e, em agosto de 2009, começou a desenvolver um projeto de pesquisa voltado para encontrar a cura de um tipo específico de anemia. Enquanto muitos estudantes disputavam cada vaga de estágio, ele sempre conseguia as suas com facilidade, fruto de carisma, dedicação e competência, mas entre alguns colegas surgiram comentários de que ele estaria se aproveitando da sua história ou da sua própria pobreza para conquistar oportunidades. Dona Maria Luísa sempre negou essa versão, e a verdade é que o Alcides se destacava, mesmo pela sua inteligência e pelo fato dele ter chegado tão longe sem nunca ter pisado num cursinho ou uma escola particular. Isso para alguns era difícil de engolir. E mesmo com alguns alunos torcendo o nariz para o desempenho do Alcides, ele ainda tinha amigos na faculdade que realmente gostavam dele e o admiravam. Ele chegou até mesmo a ter uma namorada, cuja identidade não é revelada. Ela chegou a escrever um poema super fofo para ele que tem no livro, que infelizmente ela nunca teve a oportunidade de mostrar. No livro ela relata que os dois tinham planos juntos e que sonhavam com um futuro. O Alcides tinha um desejo muito forte de ser pai e ele nunca escondia isso. A essa altura, ele já estava quase prestes a se formar e planejava fazer um mestrado na Inglaterra e, quando voltasse ao Brasil, pretendia ingressar na faculdade de medicina para, enfim, se tornar um cardiologista. A vida dele era extremamente corrida, mas ainda assim o Alcides fazia questão de ajudar as irmãs mais novas a estudarem para também ingressarem na faculdade. A Ana Paula, por exemplo, sonhava em fazer o curso de farmácia. Ele acompanhava de perto o desempenho das irmãs e chegou a colocá-las em um cursinho particular que ele mesmo pagava com o dinheiro dos estágios. E esse esforço deu resultado, já que a Ana Paula conseguiu ingressar no tão sonhado curso de farmácia. E a família comemorou mais uma conquista com orgulho. Mas, infelizmente, aquela alegria duraria pouco. No dia 5 de fevereiro de 2010, uma sexta-feira, Alcides teve um dia completamente comum no auditório Hospital Escola, onde fazia os seus estágios. Logo cedo, ele participou de uma reunião científica e mais uma vez foi elogiado pelo seu desempenho. Depois voltou para casa, jantou com a família e seguiu estudando. Por volta das 23 horas, sua mãe e suas irmãs já estavam dormindo. Apenas a sua irmã Ana Paula estava enchendo baldes com água, já que constantemente acabava água na comunidade. A casa estava silenciosa até que, de repente, um som violento rompeu a noite. A porta principal foi arrombada. Assustados, todos correram para a sala para entender o que estava acontecendo. 2 homens haviam invadido a casa. Um deles, mais velho, aparentava estar embriagado. Ele estava extremamente impaciente e portava um revólver. E o outro parecia muito jovem e também estava nervoso. Ambos gritavam descontrolados, procurando por um vizinho da família, conhecido pelo apelido de Saúba. Sem pensar, o homem mais velho agarrou Alcides pela camisa e encostou o revólver em sua cabeça, o arrastando para fora da casa. Alcides, nervoso, tentou explicar que o Saúba morava ao lado, e a Dona Maria e as irmãs gritavam desesperadas, implorando para que esses homens soltassem o Alcides. A dupla correu até a casa que o Alcides apontou, porém, a sensação de alívio não durou muito. Minutos depois, os 2 homens voltaram e arrombaram a porta novamente, e dessa vez com mais violência. A porta quase atingiu a Dona Maria, que foi puxada pelo bandido que colocou o revólver na sua cabeça. Os vizinhos assistiam a cena do lado de fora, mas nenhum teve coragem de intervir, talvez por medo ou por instinto de sobrevivência. Enquanto os homens gritavam com a Dona Maria, o Alcides correu para tentar defender a mãe. Ela ainda tentou mandar o filho de volta para dentro da casa, mas já era tarde. O bandido soltou a Dona Maria e apontou a arma contra o Alcides, o puxando novamente para o meio da rua. E ali, diante da própria família, o Alcides foi jogado no chão e o homem mais velho, transtornado, chegou a dizer que hoje precisaria tirar a vida de alguém. E sem hesitar, ele apontou a arma para a cabeça do Alcides e disparou. O homem mais jovem correu em direção à moto para fugir, mas recebeu uma ordem
do mais velho, que já estava na moto, para ele voltar e terminar o serviço, que o Alcides ainda estava vivo. O jovem tentou argumentar, dizendo que o Alcides não era o tal Saúba, mas foi pressionado. Voltou até o corpo e disparou novamente na cabeça do Alcides. Ele ainda tentou um terceiro tiro, mas a arma falhou, já que não havia mais munição. Logo depois, os dois fugiram em disparada e a Dona Maria e as meninas ficaram desesperadas, abraçando o corpo do Alcides no meio da rua. Um vizinho, ao ver a Dona Maria gritando por ajuda, pegou o próprio carro e a ajudou a colocar o Alcides dentro, e eles seguiram em alta velocidade até o Hospital Getúlio Vargas, na zona oeste do Recife. Enquanto isso, as irmãs do Alcides tentavam sem sucesso ligar para a polícia, já que as linhas estavam congestionadas naquela noite. Sem outra opção, pegaram a bicicleta e foram pedalando em pânico até o hospital. Devido à gravidade das lesões, o Alcides foi rapidamente transferido para o Hospital da Restauração, referência na cidade. A Dona Maria tentou acompanhar a ambulância, mas logo precisou retornar para casa, pegando algumas mudas de roupa para poder ficar no hospital com o filho, mas quando voltou à emergência, foi recebida com a pior notícia que uma mãe pode ouvir. O Alcides não resistiu e faleceu a 1h50 da madrugada. E aos 22 anos, há poucos meses de finalmente se formar em biomédico, o jovem prodígio que havia vencido a pobreza, superado o preconceito e conquistado respeito acadêmico, perdia a vida para a violência urbana. Centenas de pessoas compareceram ao funeral, não apenas amigos e familiares, todos queriam homenagear o garoto que tinha se tornado um símbolo de determinação. O sentimento de revolta se espalhou por Recife e logo alcançou o país inteiro. Na rua onde Alcides morava, moradores colocaram faixas exigindo paz, indignados com a violência que havia tirado a vida de um jovem tão promissor. Manifestações espontâneas começaram a surgir por toda a cidade. Eram universitários, professores, vizinhos e pessoas que sequer conheciam Alcides. E a comoção foi tão grande que o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, fez um pronunciamento público sobre o caso, lamentando a brutalidade do crime. E a notícia tomou conta dos jornais de todo o Brasil. No bairro onde o Alcides morava, a violência já não era novidade. Alguns meses antes, outro garoto havia sido assassinado na porta de casa, mas ao contrário do Alcides, esse jovem tinha envolvimento com atividades ilícitas. Ainda assim, a repetição de um episódio tão brutal reforçava o clima de insegurança que tomava conta da comunidade. As investigações começaram imediatamente e a família do Alcides foi a primeira a ser ouvida, devido ao risco que corriam. Afinal, eles haviam visto os assassinos de perto. A Dona Maria e as 3 irmãs entraram para um programa de proteção a testemunhas e foram removidas para outra residência. Logo nos primeiros depoimentos, a Dona Maria e as meninas reconheceram por fotografia os 2 homens que haviam invadido a casa naquela noite. Ambos eram conhecidos na região e já haviam morado na Vila Torres. O trabalho da polícia a partir desse ponto se concentraria em encontrá-los antes que eles fugissem. Os autores eram João Guilherme Nunes da Costa e seu sobrinho, um adolescente de 16 anos, cujo nome não é revelado em nenhuma fonte oficial. O alvo daquela noite não era o Alcides, como vocês já sabem. Os 2 haviam invadido a casa em busca de Wilton da Graça Tavares, conhecido como Saúba, um jovem envolvido com atividades ilícitas. A motivação teria sido uma desavença entre ele e o menor de idade, conflito que começou quando Saúba deu um tapa no rosto do garoto, agravado por disputas de territórios de vendas de entorpecentes. João Guilherme carregava uma extensa ficha criminal. Já havia sido condenado a 16 anos de prisão por tirar a vida de um vizinho, também no bairro da Torre. Além disso, respondia por inquéritos de assalto a banco, receptação, formação de quadrilha, tráfico de drogas e outros homicídios. Mesmo sendo considerado de alta periculosidade, ele estava em regime semiaberto na penitenciária agroindustrial São João, em Itamaracá, desde 2008. No entanto, no dia do assassinato do Alcides, ele estava foragido. Havia inclusive suspeitas que um policial teria facilitado a fuga dele de outro detento.
O adolescente que o acompanhava também tinha um histórico criminal, possuía 2 passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. E em 2009 chegou a cumprir 45 dias de medida socioeducativa. A polícia conseguiu avançar nas investigações por um detalhe inesperado. Uma semana após o crime, o adolescente envolvido decidiu ir pular carnaval com a namorada e antes mesmo de encontrá-la, foi abordado pelos policiais. Quando ele foi levado ao departamento de polícia, o menor confessou o crime em um depoimento frio e detalhado, descreveu como tudo aconteceu e confirmou a participação do João Guilherme. Contou ainda que pretendia fugir para Goiânia, especialmente depois que o caso ganhou grande repercussão na mídia. Por ser menor de idade, recebeu a pena máxima prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 3 anos de medida socioeducativa. Faltava apenas capturar João Guilherme, que seguia foragido. A polícia sabia que ele estava em contato diário com a mãe e a esposa, mas ele recusava a se entregar. Após o assassinato do Alcides, o João Guilherme continuou atuando no crime como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, ele participou de um assalto a banco e sequer se deu ao trabalho de cobrir o rosto. As imagens chocaram a cidade e aumentaram ainda mais a pressão sobre a polícia para capturá-lo. Os jornais locais estampavam manchetes dizendo que ele parecia zombar das autoridades e agir como alguém que acreditava que jamais seria preso. Mas tudo mudou em 26 de maio de 2009, 4 meses após a morte do Alcides. Com a autorização da justiça, a polícia passou a monitorar as ligações de João Guilherme e descobriu que ele se encontraria com um amigo. A partir desse detalhe, foi montada uma mega operação com cerca de 40 policiais para finalmente prendê-lo. E no momento da abordagem, o João Guilherme ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Na delegacia, ele negou de todas as formas ter participado do crime, uma versão que contrariava completamente o depoimento detalhado dado por seu sobrinho. Ainda assim, mesmo sem a confissão, a polícia já considerava o caso praticamente encerrado, graças ao reconhecimento feito pela família. Na primeira audiência do caso, em setembro de 2009, as versões começaram a mudar. O adolescente, que inicialmente havia confessado o crime e incriminado João Guilherme, voltou atrás e disse que nem ele, nem o tio haviam sido os autores, e que o assassinato teria sido cometido por um homem conhecido apenas como Branco. Em determinado momento, ele saiu da sala, acompanhado pelo defensor público, e ao retornar, a história muda novamente. Agora ele alegava que João Guilherme realmente não tinha qualquer envolvimento, mas que ele próprio e esse tal de Branco seriam responsáveis pela morte do Alcides. Aquela mudança repentina era, na visão da promotoria, uma tentativa evidente de proteger João Guilherme. Eles reforçaram que já possuíam provas sólidas de sua participação no crime, principalmente pelo reconhecimento feito pela família e na reconstituição do caso. Com isso, o juiz decidiu levar João Guilherme a júri popular, respondendo por homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor. Os promotores e a defesa apresentaram as suas teses aos jurados. João Guilherme e o sobrinho foram ouvidos. A sessão se arrastou por mais de 8 horas. João Guilherme foi declarado culpado pelo júri, a pena de 25 anos de prisão. Até os dias de hoje, ele continua cumprindo a sua condenação. Depois da sentença, chegou o momento de recomeço para Dona Maria e para as meninas. Elas deixaram para trás a casa onde tudo aconteceu e, com a ajuda do governo, passaram a morar em um apartamento. Mas mesmo mudando de endereço, a dor não ficou para trás. Dona Maria costuma dizer que não existe um único dia em que ela não pense no Alcides. Em julho de 2010, ela recebeu no lugar do filho a medalha de mérito concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, homenagem entregue a personalidades que se destacaram em suas áreas naquele ano. Era o reconhecimento do esforço de um garoto que não teve tempo de realizar metade do que ele sonhava. Com o passar dos anos, Dona Maria passou a ser convidada por escolas do Recife e do interior para contar a história do filho
Ela fala sobre superação, educação e desigualdade, e sobre como o amor e a dedicação transformaram o Alcides em um exemplo para o Brasil. E o legado dele não parou por ali. A pesquisa sobre anemia, a mesma que o Alcides desenvolvia no laboratório da faculdade, foi escolhida como a melhor do estado na área de ciências da saúde e biologia, recebendo um prêmio importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, comenta aí algum caso que vocês queiram que eu traga aqui no canal. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. E é isso então. Até a próxima.